Irmãs e irmãos, quem disser que essa aula agora foi um repeteco do que nós ouvimos na primeira, tem toda a razão. Que coisa, como o Espírito Santo é maravilhoso. Sou apaixonado por esse Deus que sabe quais são as nossas necessidades, né? Se Ele insiste em algum assunto é porque realmente a gente está precisando muito daquilo. Como Ele muitas vezes falava, em verdade vos digo, porque a coisa é séria, então nós vamos ter que aprender agora, de uma vez por todas, né? Então vamos lá, vamos falar hoje sobre o que é absoluto e o que é relativo segundo as Escrituras. Peçamos graça ao Senhor mais uma vez. Deus amado, Deus, como nós somos gratos e ficamos maravilhados diante da Tua soberania, Senhor. Como isso nos dá segurança, Senhor, de podermos falar sobre Ti e aquilo que o Senhor quer que nós possamos ensinar e aprender. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é fiel, porque nos apaixonamos por Ti através da Tua lei, porque ela revela o Teu caráter. E por isso, Senhor, pedimos mais uma vez que o Teu Santo Espírito esteja abrindo o nosso coração para compreendermos as belezas da Tua lei, para que possamos olhar para ela com paixão e não com medo, para que possamos olhar para ela, Senhor, com gratidão por termos referência daquilo que é a Tua vontade. Ó Deus, tira qualquer ferida do nosso coração quanto à Tua lei, tira qualquer má compreensão sobre a Tua lei, mas que possamos olhar para ela como aquilo que é verdadeiramente santo, exigido do Teu povo e que é agradável a Ti, que nós possamos assim praticar por amor a Ti. Ó Deus, que o Senhor nos conduza através do Teu Espírito Santo, tanto a mim que estou falando e a todos os que estão ouvindo, que possamos nos alegrar em Ti nessa manhã, Senhor. Cura todas as feridas quanto a essa dúvida que temos sobre a Tua lei e sobre como vivermos de maneira santa e irrepreensível diante de Ti. Eu Te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, aqui a primeira parte, nós terminamos a exposição do livro de Hebreus. O projeto, já aprovado pelos presbíteros, é que nós possamos iniciar um novo desafio a partir do ano que vem. Lógico, estamos encerrando as atividades desse ano, não vamos começar uma exposição sequencial de um novo livro esse ano, né? Faltam poucas reuniões para a gente encerrar o ano letivo. Então nós vamos começar o ano que vem com o livro histórico de Neemias, queridos. Que desafio e que coisa boa nós podemos compreender como um líder se comporta, né? Ele vai nos ensinar coisas grandiosas a respeito da liderança através de um líder reformador, Neemias, né? Vamos explorar um pouco do Antigo Testamento, da história de Israel. Enquanto isso, nós vamos fazer esse breve estudo, não sei se 2 ou 3 aulas nós faremos, mas aqui a primeira, vamos lançar base sobre o que é isso. A Bíblia tem alguma coisa que é absoluto ou algo que é relativo? Como introdução, irmãos, eu diria para você que, como uma igreja reformada que somos, a ICCG é uma igreja reformada, se você assim não sabe ainda, né? Nós somos uma igreja reformada, por isso entendemos que a salvação é pela fé somente pela fé. Mas esta fé nunca está sozinha. As boas obras são a evidência da verdadeira fé que salva. Nós proclamarmos uma fé, mas não vivermos de acordo com aquilo que nós proclamamos ou que nós confessamos, então a fé é duvidosa. Como Tiago diz, mostra-me a tua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras, não é? A vida cristã requer trabalho, com adoração e temor piedosos. Isso chama-se santificação. A santificação deve ser desenvolvida conforme Deus opera em nós. Eu quero que você abra a carta aos Filipenses 2,
12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13, Paulo deixa claro isso. A nossa santificação precisa ser desenvolvida. E Paulo diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então Deus opera em nós, como nós aprendemos na primeira aula, hoje de manhã, é pela graça que opera em nós, o Espírito Santo, que nos capacita a nós desenvolvermos a nossa salvação. E esse processo de desenvolvimento da salvação, ele chama-se santificação. E sem santificação, nós podemos dizer que não há salvação. Quem não quer viver para a glória de Deus, santificando-se, também nunca experimentou a fé salvadora. Nunca experimentou. Dizer, eu vou viver pela graça, mas não, se ele não for transformado por essa graça, não há evidências de uma verdadeira graça ou salvação. Há, contudo, várias armadilhas que atrasam e até minam esse processo de santificação. É isso que nós vamos conhecer hoje, nesta aula introdutória, antes de aprofundarmos nos absolutos e nos relativos das Escrituras, antes de nós entrarmos mais a fundo, estudarmos propriamente o que é absoluto, o que é relativo nas Escrituras, então nós vamos construir esse fundamento, essa base, não é? Entendendo essas armadilhas da graça, seria contra a graça e a fé salvadoras. Tá bom? Vamos então lançar esse fundamento, vamos compreender. Aqui será uma aula mais conceitual, nós vamos entender o que seria absoluto, relativo e de onde surgem esses conceitos. Não é? Então vamos lá. Esse estudo, nós estamos nos baseando em vários estudos, mas o principal que nos auxiliou a nós chegarmos nessa introdução, estou falando a nível de introdução, tá? É um artigo de R.C. Sproul. O Dr. Sproul, ele escreveu um artigo chamado A Tirania dos Irmãos Mais Fracos. A tirania dos irmãos mais fracos. Existe uma tirania, né? E nós tiramos disso aqui uma lição muito importante. Duas armadilhas nós temos que ressaltar, são as principais, dentre várias. Primeiro, o antinomismo. Olha como isso se relaciona com a primeira aula que nós tivemos na IBD. O antinomismo, ou seja, anti-lei, ou não precisa praticar a lei, é o conceito principal desse segmento, né? O antinomismo, ele traz a ideia de que, uma vez salvo pela graça, não preciso mais prestar atenção à lei de Deus. Esse conceito do antinomismo promove, portanto, a libertinagem, em vez da real liberdade da escravidão do pecado conquistada por Cristo. Há uma liberdade da escravidão do pecado, que Cristo nos libertou. Mas não é nesse sentido de, uma vez salvo, estou livre para fazer o que eu quero, já estou salvo mesmo, meu nome já está arrolado no livro da vida, eu já estou na glória, assentado nas regiões celestiais em Cristo, então não precisa fazer mais nada. Não, absolutamente não. Existe uma responsabilidade aqui, né, de cada um de nós. Então esse é o primeiro veneno, né? A segunda armadilha é o legalismo. O legalismo. O que seria o legalismo? São aqueles que são movidos pela lei. Preste atenção. O legalismo prega que somos salvos pela prática das obras, quando buscamos satisfazer a lei de Deus, satisfazer a Deus através da prática da lei. E em sequência, o legalismo não para aí. Em sequência, o legalismo foca em pequenos detalhes da lei,
Coisas assim, que são irrelevantes, né? Coisas que você pode ou não, focar ou não naquilo, né? Que são algumas exigências, mas que não são de forma nenhuma coisas absolutas, por assim dizer, né? Então são pequenos detalhes da lei em detrimento do decálogo. Presta atenção, aonde nós encontramos os absolutos de Deus? No decálogo. Além de lhe fazerem acréscimos. Essa ideia nasceu lá antes de Cristo com os fariseus. Os judeus que não estavam satisfeitos, acharam que Deus exigiu tão pouquinho deles. Só os 10 mandamentos é pouco. Vamos criar mais algumas leis aqui entre nós. Vamos fazer mais algumas exigências para nós mesmos, né? Então eles criaram 600 e poucas leis, eu não lembro agora quantas. É um absurdo. Como se alguém dissesse assim: puxa, 10 já não está demais, já é impossível, como nós ouvimos na primeira aula, e agora eu vou criar mais ainda. E aí começa a criar lei: não pode isso, não pode aquilo, não pode comer isso, não pode fazer aquilo, não pode vestir assim, não pode cortar aquilo, e aí vai, né? E aí você tem um fardo imenso nas suas costas, e você começa a não praticar a lei mesmo, porque você desanima, e você fala assim: puxa, eu não sabia que ser cristão era tão difícil. E na verdade mas só que você conta com alguém que te ajuda a praticar a lei de Deus, e não esses absurdos que nós mesmos colocamos para nós, fardos desnecessários, né? Esses conceitos, esses acréscimos, o legalismo, também o antinomianismo, prendia a consciência dos homens onde Deus os havia libertado, tornando-se nocivo ao processo de santificação. Então, tanto o antinomismo quanto o legalismo eram nocivos ao processo de santificação, eram nocivos, Assim, entendemos que temos, sim, uma lei a ser cumprida, a lei moral de Deus, que reflete seu próprio caráter santo. A lei revela, a lei moral de Deus reflete o caráter de Deus. A lei cerimonial não tem essa condição de refletir o caráter de Deus, embora expresse sim a sua santidade, mas ela é secundária e por isso ela foi eliminada. Todos os sacrifícios, todos os rituais do Velho Testamento, os serviços prestados no culto judaico, dentro do tabernáculo, dentro do templo, o sacerdócio, como nós estudamos em Hebreus, tudo foi cumprido muito bem, tudo foi cumprido em Cristo. Ele é o cumprimento de tudo. Cristo é maior do que tudo isso. Então, sim, ficou uma lei. Cantei demais hoje. Existe uma lei a ser observada. Essa lei a ser observada é a lei que nós chamamos de lei moral, onde nós encontramos um decálogo e, consequentemente, existem outras passagens também no Velho Testamento, no Pentateuco, que você vê ramificações dessas mesmas leis, dessas mesmas exigências. Por exemplo, quanto ao adultério, a área sexual, existem leis que proíbem o homossexualismo, proíbem a prostituição, e aí vai. Por exemplo, a não roubar, existem leis que proíbem a questão de ser avarento, e aí vai, entendeu? Então são as ramificações dentro das leis, dos 10 mandamentos. Então o nosso foco é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram deixados, primeiramente, como o Rodrigo nos explicou, para que nós tenhamos a absoluta certeza que nós não conseguiríamos praticá-los, e por causa da incapacidade humana, por causa da carne, que nós vamos ver daqui a pouco em Romanos, a incapacidade da carne de praticar a lei. Então, nós entendemos que a nossa salvação vem de fora de nós.
Ela não está dentro de nós. Não há capacidade em nós, como homens, como seres humanos, de praticar a lei de Deus o tempo todo e por toda a vida. Algumas vezes você acerta e algumas você erra. Então, uma vez errando, você já está condenado, né? Então, a incapacidade. A lei foi nos dada para isso, para nos mostrar isso. Mas a lei também tem uma segunda serventia, a lei de Deus, para nos dar um norte. O que Deus quer de mim? Ele quer que eu proíba da minha esposa trabalhar fora, por exemplo. Desculpa dar um exemplo já logo de cara aqui. Não. Ele proíbe tudo que está no decálogo. Proíbe tudo que está no decálogo. Ele proíbe tudo que está nos 10 mandamentos. Estude os 10 mandamentos, suas ramificações na sequência do Pentateuco, né? A lei proíbe que eu beba bebida alcoólica, beba vinho. Não. A lei proíbe que eu me embriague ou que eu dê mau testemunho por causa daquela bebida. Às vezes eu não vou me embriagar. Aí entra numa segunda situação que o Dr. Sproul nos ensina. Chama-se situacional. É a situação. Às vezes eu tenho liberdade de tomar um copo de vinho lá em casa. Mas se na ceia do dia 24 eu vir aqui com uma garrafa de vinho e tomar vinho aqui na frente de vocês, pode ser que alguns irmãos não gostem. E por causa da situação de modelo do rebanho que eu sou, eu não vou tomar aqui, porque eu não estou dominado por aquilo. Não é um vício na minha vida, eu não sou obrigado a tomar vinho todo dia. Eu tomo quando eu quero e não tomo quando eu não quero. Isso não me domina, então eu não estou dominado por aquilo. Se eu não estou dominado por aquilo, aquilo não é pecado em minha vida. Eu escolho a hora que eu quero, eu tenho domínio sobre aquilo. Então, a lei serve para nos dar um referencial, um norte. O que Deus quer de mim, o que Deus quer da igreja, de você, ok? Romanos 8, 1 a 5, abra comigo, Romanos 8, de 1 a 5. Paulo, o Espírito Santo nos ensina o seguinte, através da vida de Paulo, ele diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que praticam a lei de Deus. Não é isso que está escrito aí. Agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei, por que lei? Tá, depois eu explico. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Condenou Deus na carne o pecado. Na carne de quem? Do Filho, do Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Ok? Versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Por quê? Os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Vamos explicar rapidamente. Nós já explicamos isso aqui. Eu sei que você que acompanhou a nossa exposição de Romanos, está bem claro para você. Nós vamos fazer uma breve recapitulação para avançar rápido. Paulo está querendo dizer aqui que nenhuma condenação há para os que foram salvos pela graça, ou seja, aqueles que estão em Cristo Jesus e vivem sob a lei do Espírito. Perceberam
que ele, no versículo 2, ele diz que há uma lei aqui que nos liberta. Há uma lei que nos liberta. Parece uma contradição, né? Porque se você pensa assim, se eu sou livre, então não tenho lei. Não, mas o que te liberta é uma outra lei. É a lei do Espírito, que te livrou de uma lei que você não conseguiria cumprir, e consequentemente essa lei iria te levar à morte, porque você nunca iria cumpri-la. E ele explica, qual é essa lei? A lei que você não conseguiria cumpri-la, não está focando mesmo propriamente na lei, mas era uma lei que estava enferma, não por ela. Paulo sempre diz que a lei é santa, boa, e ela é justa. A lei de Deus, o decálogo, é justo. É justo. Ela parte de um Deus bom, santo e justo. Então a culpa não é da lei. Versículo 3 diz que a culpa é da carne. Nós, a carne significa a natureza que nós temos. Hoje você e eu, crentes em Jesus, que estamos em Cristo, temos duas naturezas. Por isso que há uma guerra que Paulo fala em Gálatas, que é uma guerra da carne contra o espírito. Há uma guerra, uma luta, né? Então você tem a lei, não era o problema era a carne. A lei estava enferma por causa da carne, mas Deus resolveu isso na carne do seu Filho, quando ele condenou o pecado na própria pele, por assim dizer, né? Na própria carne, na própria pessoa do seu Filho. E por isso ele resolveu o problema de toda a humanidade, porque uma vez que foi um homem que morreu, se fosse um cordeiro que morreu, resolveria os problemas dos cordeirinhos lá, os bichinhos. Mas em semelhança da carne pecaminosa, quando uma pessoa de carne e osso morre, ela pagou o preço pelos seus semelhantes, que são também carne, que são humanos. Cristo, o homem, morreu e ele pagou a dívida pelos seus irmãos, homens também, pela sua raça, por assim dizer. Ele pagou o preço pela sua raça. E aí então, condenando o pecado na carne, e uma vez condenando o pecado na carne, resolvendo o problema da raça humana, daqueles que estão em Cristo, como diz lá no versículo 1, esses que estão em Cristo, é o que Paulo vai falar no versículo 4 agora, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, uma vez salvo em Cristo, eu tenho o Espírito de Cristo, e esse Espírito de Cristo não vai desobedecer à lei, ele vai cumprir a lei em mim, através de mim. Ele vai capacitar a todo crente cumprir a lei de Deus. A graça, ou seja, a obra do Espírito Santo na minha vida me capacita a praticar a lei. Eu não sou salvo porque eu pratico a lei. Eu fui salvo pela graça de Deus. Gratuitamente sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Mas também na sequência, lá em Efésios 2, ele diz que uma vez salvos por graça mediante a fé, por graça mediante a fé, nós somos feitura de Deus, criados segunda vez, nascemos de novo em Cristo. Agora, nascemos de novo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora eu posso praticar a lei de Deus. Por que eu posso praticar a lei de Deus? Porque eu já não sou mais escravo do pecado. Eu já não sou mais escravo do pecado. Isso vai ser uma outra história que vem na sequência aí nas próximas aulas, tá bom? Então, uma vez estando em Cristo, eu posso praticar a lei. O que nós resumimos dessa passagem? Primeiro, o crente possui duas naturezas, uma carnal e uma espiritual. Só que, veja bem,
Vou dizer uma coisa bem clara para você: não existe crente carnal. Ou seja, crente carnal no sentido de que a pessoa tem hora que vive na carne e tem hora que vive no espírito. Não existe isso. Quando nós pecamos, nós praticamos sim as obras da carne, mas nós não somos carnais, nós somos espirituais. E uma vez que eu pratico o pecado, o Espírito Santo me aborrece a ponto de me levar ao arrependimento e cura. Buscar perdão, arrependimento, me livrar do pecado. O crente não vive pecando. Isso não quer dizer que ele nunca peca, mas quer dizer que quando ele peca, ele se arrepende e volta para Deus. Isso é obra do Espírito em nós. É a lei do Espírito em nós. Esse Espírito operando em nós, ok? Também vemos nessa passagem que a carne não consegue praticar a lei de Deus, porque a carne estava enferma, e por isso ela não conseguia, enferma no seguinte sentido, impossibilitada de cumprir a lei de Deus. Impossível, enferma, por não conseguir praticar a lei de Deus, só pela carne. Então, o crente só pode ser salvo pela graça de Cristo. E, uma vez salvo pela graça de Jesus Cristo, o Espírito de Jesus vem habitar para sempre no crente. Esse Espírito de Cristo vem habitar para sempre dentro do crente. E o Espírito de Jesus liberta o crente da escravidão do pecado, que você estudando no capítulo 6 de Romanos, você vai entender perfeitamente isso. Que nós fomos livres da escravidão do pecado. Mais uma vez, repetindo, não significa que vez por outra nós não pequemos, mas se pecarmos, nós não podemos culpar o diabo, não podemos culpar a pessoa que nos levou a pecar, e não podemos culpar as circunstâncias. A culpa é minha, a culpa é sua que pecou, porque você estava livre para dizer eu não quero isso, mas você, em desobediência, pecou. Então agora você se arrepende, precisa. Se você tem o Espírito Santo, você não vai ficar no pecado. Aquele que continua vivendo no pecado, como diz João, esse talvez nunca foi salvo. Talvez nunca foi salvo. Não existe esse tipo de crente carnal, por exemplo, tá? Então ele vai se arrepender. Uma hora ele vai se arrepender, voltar para Deus, pedir perdão e deixar o pecado. Então o Espírito de Jesus nos liberta da escravidão do pecado para que consigamos, está errado aqui, para que, sim, o crente, é o crente, então é no singular, para que consiga praticar a lei de Deus, para que esse crente consiga agora praticar a lei de Deus, livres da lei do pecado, livres da escravidão do pecado, para poder praticar a lei de Deus. A lei e o Espírito refreiam a carne contra o pecado. Vejam bem, como é que eu sei que eu estou pecando? Estudando o Decálogo, aquilo vai entrar para dentro do meu coração, eu vou compreender quais os parâmetros que Deus nos deixou, parâmetros absolutos, princípios absolutos, que sim, vão me dizer o que é pecado, absolutamente o que é pecado e o que não é pecado. Eu vou ter clareza através das Escrituras, que são absolutas, as verdades absolutas das Escrituras vão me dizer o que é ou não pecado. Consequentemente, eu vou saber refrear e entender o que desagrada a Deus, o que é pecado que desagrada a Deus, e vou poder não praticar aquilo. Sem a lei de Deus, não teríamos referência de como agradá-lo. Sem a lei de Deus, não teríamos referência de como agradá-lo. Vejam bem, o Decálogo, se você for analisar, quando Paulo diz em Romanos que todo ser humano, crente ou não, ele tem a lei impressa, a lei impressa em seu coração. Quer dizer que os conceitos essenciais da lei de Deus, todo ser humano tem. Por isso,
todo ser humano será julgado pela lei. Pela lei. Não é só os crentes que vão ser julgados pela lei. Todo ser humano será julgado pela lei de Deus. Agora, há uma verdade absoluta. Eu quero que você abra comigo, então, fechando o assunto, Mateus 5, 17 a 20. Em Mateus 5, 17 a 20, no Sermão do Monte, Jesus lança a base daquilo que é necessário para que os seus eleitos pratiquem. Mateus, Novo Testamento, Mateus 5, 17 a 20, Jesus diz assim: não penseis que vim revogar a lei. Não pensei isso não, porque eu não vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ok. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, isso quer dizer que Jesus está ensinando que a lei tem que ser praticada. A lei tem que ser praticada. Primeiro ele diz que ele veio cumprir. E depois ele diz que a lei nunca passará. Ela nunca deixará de existir. Pergunto, qual é a lei aqui? Que tipo de lei ele está falando? A cerimonial ou a moral? A lei moral. Ele não está exigindo mais que você mate cordeirinhos, que você faça todo aquele ritual do Velho Testamento. Ele está exigindo que você cumpra a lei moral, que é o decálogo, são os 10 mandamentos. Ok? Versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Agora eu pergunto, peraí. O cara violou a lei. O cara violou a lei. O cara ensinou os outros. E ele vai para o reino dos céus. Por quê? Porque apesar da sua falha, apesar do seu pecado, ele não foi salvo pelas obras da lei. Ele foi salvo pela graça de Cristo. Mas ele continua: aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Versículo 20: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder, agora ele vai dar o ponto final, para que ninguém fique pensando, então já que eu posso errar, já que eu posso deixar de cumprir, ser como o mínimo lá, né? E vou para o reino dos céus do mesmo jeito. Ele fecha assim: porque vos digo, olha só, agora a coisa vai pesar, que se a vossa justiça não exceder em muito, olha só, não exceder, não em pouco, não, em muito, de quem? A dos escribas e fariseus. Sabe por quê? Os escribas e fariseus, eles erravam em algumas coisas mínimas da lei e ensinavam os outros. Então, ele diz agora que aquele que a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Eu quero que você preste atenção nessa passagem aqui, porque ela parece que nos deixa em xeque. Veja bem, Jesus está dizendo que a prática da lei, na sua totalidade, ele cumpriu. Eu vim para cumprir. No versículo 17, ele cumpriu toda a lei. A justiça dele, a nível de salvação, foi imputada aos seus eleitos. Então eles foram salvos pela graça de Deus, de Cristo, porque Cristo cumpriu a lei. Então, nós entendemos que, uma vez salvo por Cristo, nós não dependemos da prática da lei para sermos salvos,
mas nós precisamos praticar a lei para provar que eu entendo essa salvação pela graça de Cristo, e por isso eu a pratico com toda a minha força, com tudo que eu tenho em mim, até o ponto em que o Espírito Santo me disser: você errou na lei aqui nesse ponto, imediatamente eu vou me arrepender. Uma vez me arrependendo, eu estou praticante da lei, não por mim, mas pelo Espírito em mim, pelo Espírito Santo. Vejam, o crente não brinca com o pecado. Se ele, por algum motivo, o Espírito Santo falar para ele: você pecou porque você cobiçou a mulher do vizinho, imediatamente diante de Deus ele se arrepende no pó e na cinza e diz: Senhor, que miserável homem que eu sou, me perdoe e me lava com o sangue de Jesus, porque só esse sangue é poderoso para me purificar de toda a minha imundícia. Eu me sinto imundo diante de ti. O que acontece? Imediatamente você está limpo, você está limpo, você está livre. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós precisamos entender isso, meus amados. Agora, a lei, vejam o que Jesus ensina aqui. Vamos focar agora no nosso estudo. A lei moral de Deus, revelada no Decálogo, é absoluta, universal e eterna. Ela é absoluta porque é plenamente perfeita. Por que ela é plenamente perfeita? Porque ela parte de algo que nós vamos entender daqui a pouco, quando nós prosseguirmos no estudo. Ela é perfeita e plenamente perfeita porque ela parte do pressuposto de que ela vem do coração de Deus. E Deus é absoluto. Deus é absoluto porque Ele é Deus. O único absoluto que existe no universo é Deus. Deus é absoluto e tudo o que vem do coração de Deus é absoluto. A lei é universal. Por que ela é universal também? Porque ela julgará a todos, sem exceção, como eu disse para você, tanto ímpios, tanto incrédulos como crentes serão julgados pela lei, porque todos conhecem a lei de Deus. Existe a expressão da lei de Deus no coração de todo mundo. Todo mundo sabe o que é moral, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Você pode falar com o pior ladrão lá na cadeia, mas ele vai dizer para você que ele sabe que matar é errado, ele sabe que roubar é errado. Ele faz isso porque ele é pecador e porque é a profissão dele, né? Por assim dizer. Mas ele sabe, na consciência dele, Deus nos deu consciência dele, ele sabe o que é certo e o que é errado. Então todos serão julgados. Ela é universal por causa disso. E também ela é eterna, porque ela nunca passará. Jesus diz que ela nunca passará. Ela existiu antes, existe agora e sempre vai existir. Ela é universal, ela é eterna e expressa o caráter santo e a vontade eterna de Deus. Então, para a ética cristã, para a nossa prática, para o nosso dia a dia, para a nossa prática cristã, nossa vida cristã, podemos dizer que a Bíblia deixa claro o que são absolutos. O que são absolutos? Veja bem, existem absolutos que estão na categoria moral. E onde está isso? No Decálogo. No Decálogo está o que é absoluto. A vontade absoluta de Deus vem do coração de Deus. A expressão do caráter de Deus está nos 10 mandamentos. A expressão. Então, o que é moral? Moral é as virtudes que são exigidas dos filhos de Deus, que agradam a Deus, que nós podemos praticar essas virtudes. Nós podemos praticar agora o Decálogo. Nós não podemos pegar assim: mas a carne nunca consegue praticar os 10 mandamentos, mas o Espírito consegue. E onde está o Espírito hoje? Em nós.
O Espírito, a lei do Espírito, que é a lei que o Espírito capacita o crente, está em nós. Ou o Espírito, que o próprio Espírito produziu a lei, manifestou a lei, escreveu a lei para nós. Então, as virtudes exigidas estão no decálogo, elas nos dão o norte. O que eu preciso praticar, o que não é relativo, o que é absoluto, está no decálogo. E lá também você extrai o que é imoral, que é o contrário. Você não praticando a lei de Deus, você está pecando. Você desobedecendo a lei de Deus, você está pecando, o que é imoral. Então veja bem, moral é o que você tem que praticar. Imoral é o que é pecado, é o que é proibido, é tudo que é condenado por Deus. Então Deus deixou claro para todos nós: eu quero que vocês façam isso, e eu proíbo que vocês façam aquilo outro, ok? Está claro, ninguém tem confusão quanto a isso, ninguém. E onde eu encontro tudo isso? Nos 10 mandamentos e em todas as derivações das próximas leis que seguem após o decálogo, mas a essência está ali. Existem relativos na Bíblia? Eu queria, antes de responder essa pergunta, eu queria mostrar para vocês algumas outras coisas. Como eu disse para você, hoje vai ser mais uma aula meio conceitual para a gente aprender alguns conceitos aí que nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Agora vem a questão amoral. Tá, você tem o que é moral. O que é moral? É aquilo que Deus exige. Somos seres morais. Nós somos seres morais. E o que é imoral? Imoral é o que Deus proíbe, que seria o pecado. É o que Deus proíbe. Tá bom? Agora, uma terceira categoria, o que é amoral? Amoral é aquilo que não pertence à classe moral nem à imoral. É moralmente neutro ou indiferente. O Dr. Sproul coloca tudo isso para explicar, graças a Deus que ele é profundo, mas ele é transparente, né? Dá para a gente compreender isso. Existem coisas que são indiferentes, se você fizer, ou se você não fizer, você não está com isso pecando. Eu posso determinar algumas coisas para a minha vida, não vou mexer no decálogo. O decálogo é absoluto, ninguém mexe naquilo que é absoluto. O que é lei, o que é absoluto, por isso que recebe o nome de lei, porque ela é absoluta, aquilo ninguém mexe, não como hoje fazem aí os nossos governantes, né? O STF e tudo mais, ninguém mexe na lei de Deus, aquilo é absoluto. Mas existem coisas que eu posso para mim achar assim, eu não quero fazer isso, eu não gosto disso, eu não quero praticar isso, mas outra pessoa pratica e eu não posso dizer assim, tá vendo, está pecando. Não, aquilo não é lei, aquilo não está no decálogo, aquilo é uma coisa que eu acho errado por mim mesmo, ou eu não gosto daquilo, e por isso eu não posso condenar o outro que faz aquilo, porque é indiferente, é amoral, ok? O que significa adiáfora? O Rodrigo já explicou para nós também. Faz tempo, né, Rodrigo, que você falou sobre isso? Eu vou recapitular. O que é adiáfora? É um termo teológico que diz que são questões indiferentes. É a mesma coisa que a moral. Adiáfora são aquelas áreas em que a pessoa não é ordenada nem a fazer, nem a se abster de algo. Áreas em que Deus não nos disse o que fazer ou não fazer. Os cristãos têm liberdade em questões indiferentes. Eles não têm liberdade quanto a praticar ou não praticar a lei. Nós não somos nominianos. Nós não somos pessoas que não praticam a lei. Antinominianos. É isso, né? Anti-lei, desculpa. Enroscou a língua aqui. Nós não somos pessoas sem lei. Agora, basta a lei de Deus, tá bom? Basta a lei de Deus. Não crie mais leis.
O fardo já está pesado demais, você já não vai conseguir sem a graça de Deus, sem o Espírito Santo. Com o Espírito Santo você vai conseguir, mas não coloque mais regras, normas, leis pesadas para você. Tá? Então, existem questões indiferentes. Nós podemos escolher por nós mesmos qual o curso de ação tomar. E isso não deve ser imposto como lei aos outros. Você não pode colocar aí essa lei, que não é uma lei na verdade, você criou essa lei, mas você não pode impor isso para os outros. Você quer praticar isso? Pratica, não tem problema. Mas não jogue fardo para cima. Você aguenta carregar esse fardo? Vai você. Eu não vou. E você não pode impor isso para os demais. Pressupostos. Vamos estudar um pouquinho o que significa pressupostos. Quando estudamos Deus, quando nós estudamos Deus, estudamos teologia, é o que você faz todo dia quando você lê a Bíblia. Você estuda Deus. Você está aprendendo sobre Deus. Você está entendendo o caráter de Deus. O que Deus quer de você. Como amá-lo, como obedecê-lo, como segui-lo. Como agradar a Deus. Quando estudamos Deus, pressupomos que Ele existe. E a Bíblia nunca tenta provar isso. Alguma vez você viu algum versículo, algum texto na Bíblia que quer provar para você cientificamente que Deus existe? Nós partimos de um pressuposto que, no princípio, Deus estava lá. Como diz em João, como diz em Gênesis 1, Deus estava lá. Deus existe. Eu não preciso provar isso para ninguém. Ele existe. Partimos desse pressuposto. Ali é o trampolim para nós compreendermos tudo que Deus vai falar também. Consequentemente, se Deus existe e ponto final, quando usamos a Bíblia para justificar nossa fé, pressupomos que a Bíblia é um livro que tem autoridade espiritual, é infalível e inerrante. A Bíblia é infalível e não erra. Ela é absoluta. Existe uma linha de pensamentos, principalmente no liberalismo moderno, que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Diz que ela contém a palavra de Deus. Heresia. Grande heresia. Por quê? Com esse conceito de que a Bíblia contém a palavra de Deus, eles querem dizer, esses homens, não sou eu não, tá? Esses liberais querem dizer que existem textos que eu posso relativizar ou eliminar, porque são humanos, e outros textos que são divinos, é Deus que falou. Tem outros textos que não são Deus que falou. Isso é o erro. Jesus diz que nenhum i e nenhuma vírgula e nenhum tio será tirada da sua lei ou da sua palavra. Ou seja, cada ponto, cada vírgula, cada palavra da Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E por ser originada do coração de Deus, que é absoluto, perfeito e eterno, então ela é absoluta. A palavra de Deus é absoluta. Ok? Está difícil? Mais ou menos. Vamos continuar e... Vamos ver o que Deus falou para Adão e Eva. Só para dar um exemplo aqui. Quem sabe no exemplo a gente pode compreender melhor tudo isso que a gente está falando. Ainda bem que o leãozinho apareceu ali para não aparecer outras partes, né? Mas olha só. O que Deus falou desde o início? Desde quando existe a lei? Desde quando? O início da lei moral, a lei moral, no Éden. Por exemplo, uma pergunta que a gente poderia fazer para Adão, ou Adão fez, vamos supor, né? Posso comer de todas as árvores? Dá para você enxergar? Está meio clarinho, né?
mas dá para você enxergar. Posso comer de todas as árvores? Qual é a resposta? Olha, os meninos já responderam. Não! Não! A resposta de Deus: comerás de toda a árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Aqui é uma lei absoluta. Não. Deus não vai quebrar galho. Não é STF que vai fazer daquilo um jeitinho para fazer com que aquilo não se torne pecado. Não. O que aconteceu quando eles comeram? Pecaram. E morreram conforme a promessa de Deus: se comeres desta árvore, certamente morrerás. O que aconteceu com eles? Morreram. Exatamente, Mateus. Então, aí está a segunda pergunta: de qual árvore permitida eu vou comer hoje? Vamos supor que Adão chegasse em Deus e falasse assim: puxa, quanta coisa para comer. Ó Deus, qual árvore eu posso comer hoje? Sabe o que Deus ia falar para ele? Da que você quiser. Da que você quiser. Eu já dei uma lei. A lei era da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quantas árvores eram? Uma. Essa não comerás. Não comerás. Lei, absoluto, não comerás. Mas ele disse antes: de toda árvore do jardim comerás livremente. Agora, vamos supor que está na hora da janta e Adão, por algum motivo, tem problema de digestão. Ele tem problema lá, que ele come alguma coisa e quando ele vai deitar, começa a dar azia, começa a dar desconforto estomacal. E ele então fala assim: eu vou comer um abacate hoje. E ele, sabendo que aquele abacate, com a gordura do abacate, pode trazer consequências para ele. Então ele pode escolher assim: não, peraí, eu não vou comer um abacate não, eu vou só chupar uma laranjinha. Quem escolheu? Adão escolheu. Ele escolheu. Livremente comerás. Entendem? Então vejam, nós não podemos criar leis onde Deus não exige. Absolutos são absolutos que você encontra no Decálogo, nos 10 mandamentos e nas derivações dali. Uma vez que estão ali, você não precisa se preocupar em comer, beber, guardar dias, vestir. Existem conceitos ali que é lógico que, vamos falar sobre vestir. É lógico que nós não vamos nos vestir de maneira sensual, né? Sendo que eu estou fora do quarto, longe do meu cônjuge. Lá dentro você pode se vestir sensual, deve se vestir sensual para o seu marido, para a sua esposa. Faça isso. É bênção de Deus, é graça de Deus. Mas fora do seu quarto, não vista-se sensualmente. Não é? Correto? Então é isso. Existem algumas coisas que você... Por quê? Porque você vai levar a pessoas cometerem adultério. Isso não é lei? Na mente de alguns homens, principalmente, eles vão adulterar com você, mulher. Estou falando da mulher, lógico, né? Sim. Fazendo um exemplo aqui. Bem feio. Se o Rodrigo se vestir socialmente e eu ver ele, eu não vou adulterar com ele. Desculpa, irmão. Perdão. A Val pôs a mão na cabeça lá. Fala, Pedrão. Está entendido? Chega, basta, né? Deu por hoje. Deu por hoje. Vou encerrar logo isso aqui, que senão a coisa vai ficar feia. Corta. Olha, então, veja bem. Existem algumas situações em que nós precisamos tomar cautela, não é mesmo? Algumas situações você vai tomar cautela, a mesma coisa no embriague. O sexo não é pecado, o pecado existe, já está escrito lá no Decálogo, né? A bebida alcoólica não é pecado, com algumas exceções. Tudo isso vai ser explicado com mais detalhes mais para frente. Nós vamos esmiuçar tudo isso, tá bom? Nós vamos fazer aulas bem leves, bem práticas.
bem explicadas, tá bom? Para que nós possamos compreender os seus mínimos detalhes, né? E a gente vai assim aprender. Agora, fechando, e desculpa pelo horário, eu quero que você guarde isso aqui no seu coração. Perdão, guarda no seu celular, porque no seu coração você vai esquecer. Tira essa foto, ou anota aí, né? Anota aí. Prepare-se para a próxima aula. Como é que você vai se preparar para a próxima aula? Estude os textos abaixo e procure o ponto de junção entre eles. Aqui, nós vamos começar já uma outra série de estudos, né? Lembra que eu prometi para vocês estudar sobre hermenêutica, né? Interpretação de texto, né? Mas não está só na promessa não, tá? Nós vamos um dia chegar nesse curso básico de hermenêutica. Você já vai agora começar a dar alguns passinhos. Você tem 3 textos. Você vai pegar desses 3 textos o que liga um com o outro, o que eles têm em comum, o que eles têm em junção entre eles, ok? Você anota isso e depois na próxima aula nós vamos estudar sobre isso. Estude esses textos. E aí então nós vamos falar mais profundamente sobre absolutos, sobre relativos, e já entendendo, eu quero que você já leve para casa uma coisa: tudo que está na Bíblia é absoluto, até aquilo que ela não exige. Você tem o direito de escolha, e isso é absoluto, porque Deus não vai cobrar de você se você praticar ou não. Então, tudo que tem na Bíblia é absoluto, ainda que o teu irmão ponha o dedo no teu nariz e fala assim: olha só como é que você está se comportando, olha só como é que você está se vestindo. Veja, quem está fazendo isso é teu irmão, mas não é ele que vai sentar no trono de julgamento no fim das contas, para te julgar segundo a lei, e não segundo aquilo que a Bíblia não exige, ok? Isso nos traz um alívio, não é mesmo? Nos traz um alívio. Não que a lei seja leve, mas que é só a lei que basta. Compreendem? Então não crie mais nada, que já está difícil, né? Tá bom? Muito bem. Vamos orar? Senhor, nos dê graça de continuarmos essas aulas com leveza, com clareza. Me ajude, Senhor, a trazer para os meus irmãos aquilo que o Senhor quer de nós, para que possamos viver com alegria e não com pesar, para que possamos entender o que é a graça, diferente da libertinagem que muitos pregam, mas também nos dê graça de entendermos o que é legalismo, que não é necessário termos esses pesos em nossas vidas. Por favor, nos liberte para que vivamos escravos do Teu amor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.